capítulo de número 3. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Aleluia. Deus é fiel. Amém? Deixa eu só Mateus 3, versículo 1 e 2. Hoje nós estaremos falando sobre arrependimento, a importância do arrependimento. Aleluia. Capítulo 3, versículo 1 e 2 diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Mais uma vez, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Agora, abra comigo no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 1. Aleluia. Marcos está à frente aí. Mateus, capítulo de número 1. Versículo 1 também a seguir, até o 4. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito no profeta Isaías: eu envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará o teu caminho. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Diga amém. Aleluia. Pode se assentar em nome de Jesus. Irmãos, Jesus, ele só irá agir na vida de alguém se houver arrependimento. É impossível Jesus agir na vida do homem se não houver arrependimento. A importância, irmãos, aqui, se você analisar, quando João, ele disse, primeiramente, João Batista, ele foi uma profecia que se cumpriu nos dias de Jesus, uma profecia de Isaías. Olha só no capítulo aí, no capítulo 1 de Marcos, versículo 2, como está escrito no profeta Isaías: eu envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará o teu caminho. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Quem que seria esse anjo? O próprio João. João Batista, ele foi aqui esse anjo que foi proferido por Isaías, foi profetizado por Isaías. Então veja bem, Jesus só irá agir na vida de alguém se houver arrependimento, porque no princípio da pregação das boas novas, João Batista pregou o quê? Pregou o arrependimento para preparar o caminho para Jesus passar por ele. Amém? Diga graças a Deus. Aleluia. Irmãozinho, aqui olha só como que começa
A nossa caminhada, o processo da pessoa na caminhada cristã, começa pelo batismo nas águas. Olha só aí no versículo 4, apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Então, a nossa fé, ela é baseada no arrependimento. Quando eu me arrependo plenamente, eu estou colocando a minha fé em Deus. Quando eu arrependo, eu provo o arrependimento genuíno, eu estou então provando a minha fé em Deus. E arrependimento, irmãos, está muito mais além daquilo que muitas pessoas falam. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós entendemos, irmãos, que João estava pregando ali e a responsabilidade era muito grande. A pregação, no versículo 1 e 2, aí você vai ver que essa pregação de João aí estava preparando o caminho para Jesus passar por ele. Quantos querem que Jesus passe aqui na sua vida? Eu quero. Quero que Jesus passe e eu quero seguir os passos de Jesus. Só que às vezes a pessoa pergunta assim, ou indaga o seguinte: mas a minha vida está assim, 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 está uma bagunça, minha vida está destruída, minha vida não vai para frente, eu trabalho, não vejo resultado, a minha família, eu tenho tudo para ser feliz, minha família aparentemente tem bens materiais, e não estou falando diretamente para você, nós estamos aqui recebendo a palavra, mas a humanidade em si, às vezes a pessoa olha para a sua família, olha para a sua vida, e tem tudo para dar certo, mas não vai, não caminha. A pessoa, ela não prospera, em todas as áreas da sua vida, emocionalmente, espiritualmente. Mas por quê? Porque ainda ela não se arrependeu. E nós olhamos aqui e vemos o processo para Jesus começar a agir. Primeiramente, João Batista, ele pregou o arrependimento, ele pregou o batismo, ele pregou mudança de vida. Nós lemos lá em Mateus capítulo 3, quando João também aparece, falando: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. E aqui em Marcos também, aqui está uma narrativa aqui do discípulo, do evangelista, falando também exatamente sobre João Batista. O arrependimento, irmãos, é a porta de entrada para a nossa caminhada cristã. Diga glória a Deus. É impossível a pessoa ela se renovar na fé se ela não se arrepender. O arrependimento, irmãos, é a base de tudo. Aí nós olhamos para quem? Olhamos para Zaqueu. Zaqueu, ele teve um encontro com Jesus, está lá no livro de Lucas, o Evangelho de Lucas 19. Ele subiu na árvore, você conhece a história, para encontrar Jesus. E quando ele encontra Jesus, ele prova para Jesus que ele tinha mudado, que ele não queria aquela vida mais de larápio, porque ele era explorador, ele roubava nos impostos excessivamente, cobrando ali as taxas de uma maneira exagerada, roubava através dos impostos, mas ele não queria mais aquela vida para ele. Ele falou: eu vou devolver 4 vezes. Está lá no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 1 ao 10. Depois você pode acompanhar, ou melhor, vamos ler lá pelo menos um versículo para você entender aqui e fixar essa ideia aí, esse versículo, capítulo 19. Vamos lá, aleluia, versículo 8,
Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, olha, eu dou aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa defraudei alguém, o restituo quadruplicado. Versículo 9. Disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, porque também este é o filho de Abraão. Ou seja, Jesus queria dizer que ele foi considerado um homem de muita fé. Um homem de muita fé. Irmãos, então é preciso arrepender para nós vermos o reino de Deus. Como a pastora Rose estava pregando aqui, a necessidade que o homem tem de se voltar para Deus, porque Jesus está voltando, a necessidade. E tudo isso começa, irmãos, tudo isso começa através do arrependimento. Tudo isso começa através do arrependimento. Por exemplo, aquele filho pródigo, ele se arrependeu. Ele fez o que fez, mas ele se arrependeu. Porque ele lembrou da casa do seu pai. Às vezes a pessoa, irmãos, muitos estão dentro da igreja e pensam assim: ah, mas eu estou dentro da igreja, minha vida está assim, 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 minha vida não muda. Não muda porque o inimigo tem colocado na mente dela, soprado mentiras na mente dela. Olha só, você está na igreja, olha a sua vida, olha o seu casamento, olha a sua família como está. Satanás, ele é o rei, ele é o príncipe da mentira. Ele é o dono da mentira, não é? O que a Bíblia diz, o pai da mentira. Ele é o pai da mentira. E muitos crentes, muitos que se dizem evangélicos, estão neste dilema. Por quê? Porque dão ouvidos a Satanás. Olha como está a sua vida. Olha, você está sendo perseguido dentro da igreja. Não era para você enfrentar isso logo dentro da igreja. E a pessoa então ela vai se abatendo até se distanciar de Deus e do seu propósito. Quantos têm dado ouvidos às mentiras de Satanás? Irmãos, quantos? Mas por quê? Porque ainda não se arrependeram de algum erro que elas estão cometendo. E eu vou falar para vocês o que é arrependimento. Arrependimento, irmãos, agora eu quero que você preste muita atenção nisso. Está muito além da nossa imaginação. Mas concluindo aqui a fala lá do filho pródigo, ele estava dentro da sua casa, lá junto do pai. Ele achou que era uma grande monotonia. Ele achou ali que ele tinha, que ele iria viver alegrias maiores lá fora. Por isso ele abandonou a casa do seu pai e ele foi procurar lá fora alegria, uma alegria que não era alegria, que não é alegria, porque alegria é somente estar na presença de Deus. Eu não vejo. Alegria não está no dinheiro, não está nos prazeres. Alegria, irmãos, está somente na presença de Deus. Somente o Espírito Santo que proporciona esta alegria para nós. Somente o Espírito Santo. Quantos estão entendendo, digam amém. E ele então foi lá fora, foi para fora buscar aquilo que ele julgava não ter. Mas lá fora, o que aconteceu? Ele gastou tudo que ele tinha e ele então ele caiu em si, virou mendigo, virou andarilho, comendo lavagem e chiqueiros ali dos seus proprietários, dos seus patrões.
Então ele caiu em si: pequei contra Deus e contra o meu pai, eu vou voltar. E ele voltou, arrependido, para a casa do seu pai. Então lá ele foi bem recebido novamente. A Bíblia fala que o seu pai, que representa Deus, quando um pecador se arrepende, se volta novamente para ele, colocou o anel de ouro no seu dedo, vestiu ali as novas vestes para ele, vestiu nele novas vestes. E é assim que acontece na vida de alguém arrependido plenamente. Irmãos, o arrependimento é a chave de tudo. Por isso João Batista, ele começou a pregar o evangelho assim. A Bíblia diz aí, aleluia. Agora volta lá no livro de Marcos, aleluia, Marcos, capítulo de número 1, aleluia. No princípio, olha só, no princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Versículo 2: como está escrito no profeta Isaías: eu envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará o teu caminho. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Quando nós falamos, irmãos, arrependei-vos, estamos falando de algo sobrenatural. Porque o arrependimento, ele gera quebrantamento no coração do homem. Ele gera quebrantamento. Às vezes tristeza, sim. Às vezes a pessoa fica deprimida, mas às vezes é Deus tratando com ela, sabia? Às vezes que a depressão, ela tem um lado, entenda isso. A depressão, às vezes, que a pessoa às vezes acha que é depressão, mas às vezes é o início de uma dor, início de alguma coisa. Às vezes é ela se quebrantando. É um sentimento que talvez ela mistura, né? Sentimento, às vezes, de dor, mas é o Espírito Santo tratando com ela para ela se voltar para Deus. É Deus de amor. É o Deus que nós falamos. Deus é fogo, mas Deus é amor. Quando é que Deus se manifesta como Deus do amor? É quando Ele, através do seu Espírito, fala aos nossos corações: olha, se arrependa, você precisa de se arrepender, você precisa do perdão. Esse é o Deus que se manifesta com amor na nossa vida, Deus do amor, que fala para você: tem jeito para você ainda, se arrependa. Porque como a pastora Rosa disse, se nós morrermos sem Deus, o inimigo, ele irá ceifar a nossa alma. Essa é a verdade. Se morrermos sem Deus, o inimigo irá nos levar para o seu seio, que é o inferno. Essa é a verdade, irmãos. E Satanás, ele é o príncipe deste século. Ele tem cegado muitos e muitos e muitos. Mas nós sabemos que a alegria, ela só vem de Deus. Aleluia. O arrependimento, irmãos, ele é algo tão poderoso. Quando João Batista prega, agora você pode voltar a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 3, Lucas 3, versículo 16 e 17. Olha só o que a Bíblia diz. Respondeu João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar a correia das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão para limpar a sua eira e ajuntar o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Ele tem a pá na sua mão
para limpar a eira. Como que ele vai limpar a eira? Através da pregação do Evangelho. Quantas vezes Jesus pregou, né, para a pessoa se arrepender? Arrependei-vos também. Jesus disse isso. Se você, daqui a pouco eu vou ler o versículo para você, está lá em Lucas também, ó. Em Lucas, não, tá, depois eu vou achar aqui. Jesus dizendo para os discípulos, para quem, né, para os discípulos, pregando e dizendo: olha, arrependei-vos e credes no Evangelho. Credes no Evangelho. Arrependimento. Então, arrependimento, irmãos, né, a salvação começa através do arrependimento. E limpar a eira aqui é a pregação do Evangelho. É a pregação especificamente do arrependimento. Porque é preciso se arrepender. E não existe pecado, irmãos, que pode a punição, né, do pecado. Né? Jesus já pagou um preço. Jesus venceu a morte. Mas não existe pecado que poderá, né, vencer você, distanciar você de Deus, a menos que você queira ou não queira. Se você se arrepender, se nós nos arrependermos, não existirá pecado que irá nos distanciar de Deus, a menos que nós, né, não queiramos nos arrepender. Aí sim, aquele pecado irá criar uma escuridão entre eu e Deus. Aí sim. Mas a partir do momento que eu escolho me arrepender e buscar a Deus, então o Senhor, Ele se prontifica em curar o meu coração e curar o seu coração. Para você então, novamente, experimentar a presença de Deus. Quantos estão entendendo? Digam amém. Diga glória a Deus. Para terminar, irmãos, quero terminar. Agora eu quero dizer para vocês o que é o arrependimento. Arrependimento não é remorso, viu? Não é remorso. Arrependimento não é peso na consciência. Estou com a consciência pesada. Não. Às vezes pode até passar isso na nossa mente, mas não é. Essa não é a definição de arrependimento. Arrependimento não é peso na consciência. Arrependimento não é sentimento de culpa. Não é sentimento de culpa. Nada disso leva a mudança de vida, irmãos. Arrependimento é uma mudança das trevas para a luz. Arrependimento é viver dizendo não ao pecado. Você já leu o versículo que diz que quando Jesus aparece, né, que brilhou, né, das trevas, houve uma mudança das trevas para a luz. Jesus veio nos tirar das trevas e nos transportar para a sua gloriosa luz. Então a pessoa, quando está no pecado, não quer se arrepender, não busca o arrependimento, está na cegueira, ela está nas trevas, absolutamente nas trevas, e densas trevas, onde nada irá dar certo, aonde ela irá viver numa profunda depressão, opressão maligna. Mas quando ela se arrepende, aleluia, olha o Evangelho de Cristo já começando a gerar vida naquela pessoa. Olha o Evangelho, as boas novas de Cristo já resplandecendo na vida daquela pessoa. O arrependimento, então, ela é transportada do reino das trevas para a sua gloriosa luz. Quantos estão entendendo? Digam amém. Isso é o arrependimento. É uma mudança das trevas para a luz. É dizer não ao pecado. Aleluia. Arrependimento é viver dizendo não ao pecado, não para você mesmo. Arrependimento é dizer sim para Deus. Isso é arrependimento. Quantos entenderam? Digam glória a Deus. É mudança. É uma conversão. É dizer não, não. E eu quero aqui deixar essa palavra.
em nome de Jesus, que o Evangelho de Cristo, ele venha mudar a nossa vida, o nosso caráter a cada dia. Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Que sejamos pessoas curadas em Cristo. E que a única alegria que possamos almejar, desejar, seja a alegria vindo, né, do Espírito de Deus. Única alegria. É lógico, temos momentos felizes com a família, com o amigo, momentos que a gente ri, né? Isso aí é natural. Até Jesus, ele viveu assim, contando piada, né, com os amigos. Mas não é essa alegria que nós temos que fundamentar a nossa fé. A alegria verdadeira é aquela alegria que vem do Espírito Santo. É quando você temos a convicção de que Ele está conosco. Aleluia. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, confirme essa palavra, Pai, em nossos corações. Meu Deus, que haja arrependimento, meu Pai, em nossos corações, que de fato e verdadeiramente possamos buscar ao Senhor, meu Deus, continuamente, viver em Tua presença, todos os dias de nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.